Senhor, estamos aqui nessa manhã para te dizer que precisamos de Ti, que desejamos a Tua presença e te agradecemos pela obra que o Senhor faz em nós, pela ação do Teu Espírito no nosso coração. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer. Tu és muito mais que eu possa ter em afeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Nós amamos essa canção aí, né? Kleber Lucas, desde a primeira vez que eu ouvi, eu disse, isso daí me representa. Essa declaração, esse coração, essa vida, falando de vida, me representa. Eu gosto muito dela. Só não estou cantando aqui para não atrapalhar você. Mas é linda essa canção. Nós estamos ao vivo. E depois nós vamos também ao vivo e gravando. Nós vamos pegar a gravação e vamos colocar no Face, no Insta, no YouTube. Estamos lá no YouTube também, com algumas gravações. E colocamos o link no nosso grupo de caminhantes de Rio Claro, né? Olha lá. E
vamos para uma outra canção. Depois nós vamos partilhar também a palavra. Estamos partilhando o louvor, depois vamos partilhar a palavra. Abri mão. Abri mão da tua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra, e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém. Eu vou sentar aí. Sentar no seu lugar. Boa, hein? Tomar o teu lugar aqui. Eu preciso só do microfone. Muito bem, agora munido de microfone. Nós estamos vivendo dias de guerra, né? Literal, em que terroristas capitalistas têm atacado terroristas fanatizados por religião. Mas nenhum nem outro quer o bem das pessoas, querem só continuar no controle e no poder. Todos fazem a mesma coisa, matam para continuar no poder. E o lado que nós temos na guerra é o fim dela, né? É isso que esperamos, é isso pelo qual clamamos. E no meio de todo esse escombro espiritual, moral, físico, estrutural,
A única coisa que podemos dar graça nesse momento é o fato de as nossas filhas não estudarem no colégio, não é? Onde bombas caíram. O terrorismo não tem fronteira, né? Os terroristas estão aí, atacando, acabando com países, acabando com famílias, destruindo. Eu acredito que o vento está batendo nas nossos banners lá, né? Amarrar ou tirar, não tem problema. Você ouviu se o som está chegando legal? Beleza, maravilha. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco nessa manhã. Ó a perna, hein? Não posso balançar a perna. Já comecei balançando a perna, hein? Sobre Jesus, a tentação de Jesus, o que ele fez diante da tentação, o que ele falou. Para isso, vou começar com o primeiro texto marcado como Novo Testamento, que é Mateus, não é? Mateus capítulo 4 conta-nos a história do pós-batismo de Jesus. Jesus havia sido batizado e a seguir, depois que os céus se abriram sobre ele, depois que ele foi honrado pela própria voz do Pai que veio do céu, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, diz o texto aqui, para ser tentado pelo diabo. Marcos, o segundo evangelho, no capítulo 1, também narra essa passagem, dando ênfase a uma outra coisinha, quer ver? Capítulo 1 de Marcos, versículo 12. E logo o Espírito o impeliu, o dirigiu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Olha, Marcos dá essa ênfase, diz que no deserto ele foi tentado por Satanás e estava com feras, né? Os coiotes, os lobos e todas as feras habitantes do deserto, mas diz que havia um contraposto a tudo isso. Os anjos o serviam. Lucas, que é o terceiro texto do Evangelho, também nos conta, nos narra essa passagem. Lucas fala assim no capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, onde havia sido batizado, e foi guiado pelo mesmo Espírito que apareceu para ele em forma de pomba ali no Jordão e pousou sobre ele, e foi guiado pelo mesmo Espírito. Então, o Espírito de Deus no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, veja, 40 dias, e o texto aqui de Lucas vem nos esclarecer, lançar luz nesse fato. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Se você fica um tempo de privação de comida e bebida, presta atenção aqui, isso é importante. A primeira coisa que você vai sentir não é fome, é sede. Então, por inferência, por sermos inteligentes, a gente entende que Jesus ali estava com seu cantilzinho de água, né? Estava com a sua garrafinha de água, beba água, ele estava ali. Ele teve fome, diz o texto, mas não fala que ele teve sede. Isso é uma coisa importante, né? Você que costuma fazer jejum, nessa quaresma muita gente faz jejum. Você faz jejum de alguma coisa? Teve um tempo que eu fiz jejum de 40 dias sem açúcar.
Como é sério isso, né? O organismo é viciado nesse tal do açúcar, não? Eu sentia nos primeiros dias dessa dieta, não agora, esse ano não estou fazendo, não. Estou fazendo de outra coisa. Mas, nos primeiros dias da dieta sem açúcar, eu tinha até insônia, gente. Ficava até nervoso, parecia um adicto, e era um adicto, né? Que estava sem o produto. É muito sério. Jesus ali estava sem comer há 40 dias. E vamos para a tentação. Vamos falar de algo que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus fala para a gente, em Hebreus, por exemplo, no capítulo 10, se você está com a Bíblia aí, abre, senão você presta atenção no que eu vou falar. O capítulo 10 de Hebreus diz assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Que ele é um exemplo para nós. Ele ficou ali sendo tentado e não sucumbiu à tentação. E não cedeu à tentação. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Eu falei capítulo 10, né, mas é capítulo 4, ó. Dando minhas ratas aqui, Hebreus capítulo 4. Isso sim, agora sim, ó. Versículo... como se perde assim, né? Capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado o quê? Em todas as coisas. A nossa semelhança, mas sem pecado. Olha, então o texto me diz e te diz que Jesus foi tentado. Em capítulo 2 ainda de Hebreus, o versículo 18, diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2,18. Então, olha o que o texto diz. Que Jesus foi tentado como eu e como você somos tentados. Agora, Tiago vem nos dizer que Deus não é tentado pelo mal e a ninguém tenta, Mariana. Ele não é tentado, Deus não é tentado e a ninguém tenta. Agora o texto nos diz claramente em Marcos, Mateus, Lucas, que Jesus foi tentado. Como que é isso? O texto diz que Deus não pode ser tentado, mas diz que Jesus foi tentado. Você consegue conciliar isso? Teologicamente, no mistério da fé, isso é fácil. Porque o Deus que é Jesus, segundo o cristianismo, ele se fez gente. E Filipenses vem dizer que ele se esvaziou. Você cantou aqui. A si mesmo se humilhou. Foi muito, muito bom você cantar essa música. Que o Jesus, o nome, sobre todo nome, ele abriu mão da sua glória. Quinoses, esvaziamento. Ele abriu mão daquilo que ele era, daquilo que ele podia, daquilo que ele tinha. Ele abre mão disso e se torna um ser humano igual eu e você. E foi obediente até a morte de cruz. Tudo que Jesus viveu, passou, sofreu, e também a tentação dele, ele passa como ser humano. Por isso que ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Ele venceu o diabo e suas tentações ali no deserto. E em outros momentos. Para não só mostrar para nós que nós somos capazes de vencer, pelo contrário, nós estamos sempre caindo. Mas, mais do que isso, olha, eu venci, tipo assim, eu sou o triunfalista. Eu venci, vocês não, sabe? Não foi nesse espírito, foi em outro espírito.
Ele mostrou que só a graça de Deus, já que ele não estava usando os poderes da divindade, ele dependeu da graça de Deus. Vamos pegar as 3 tentações ali do deserto, em Mateus mesmo, Mateus capítulo 4, para você ver a profundidade disso. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, né? Veja aí, a fraqueza se abateu, a necessidade premente apareceu, uma questão de vida ou morte, né? Comer ou não. Ele teve fome, estava enfraquecido, estava debilitado. Você imagina quanto ele emagreceu nesses 40 dias? Ele teve fome. Então, o tentador, como o diabo é chamado, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então, veja, o tentador aparece. O que é tentar? É induzir ao erro, cutucar, fazer você dar um jeito naquilo que você tem carência. Então, o tentador, quando ele está com fome, o tentador lhe aparece e fala: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mari, o Deus que guiou seu povo pelo deserto fazia o pão descer do céu, o maná. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Ele é o próprio pão, mas o cão diz para ele: transforma essas pedras em pães, ou seja, age com teu favor, com teu poder, em seu favor mesmo. Jesus já ia multiplicar, e sabia disso, ele sabia que ele tinha o poder de multiplicar os pães, isso acontece, multiplicações maravilhosas de pão. Ele é capaz de prover as necessidades. O Senhor é meu pastor e não me faltará. O provedor nunca nos falta, não é? Nem o provedor e, portanto, nem a provisão. Não nos falta com paz, mesmo em meio a essa turbulência de guerra que nós estamos ouvindo, guerra, rumor de guerra, bomba de guerra, o dragão vomitando fogo. Tudo isso nós podemos descansar nele, ainda que se abata a guerra sobre nós, não só nas nossas noticiários, mas sobre nós. Ele continuará sendo o príncipe e o princípio de toda a paz. Ele, portanto, é capaz de tudo. Obviamente, Jesus era capaz de transformar aquelas pedras em pães, ele era capaz de transformar o ar em pão, ele era capaz de fazer descer pão do céu, os anjos trazendo para ele. Ora, Elias, Mariane, estava lá na caverna, e diz o texto que os corvos o serviam por mando de Jeová, quanto mais Jesus ali. Mas ele é tentado em sua necessidade. E eu repito, não com o poder divinal que estava sobre ele, mas com a dependência. Já que nós não temos um poder divinal, temos, né? Porque o Espírito da ressurreição está sobre nós. Mas já que nós não temos essa convicção de que nós vamos, por mágica, transformar a pedra em pão, Jesus não agiu com essa convicção, ele agiu com a certeza da graça sustentadora. O tentador fala para ele: transforma, se és. Aí é a primeira tentação, que eu já vou entrar nisso. Se és, colocando em dúvida aquilo que ele era. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Faz alguma coisa pelo teu favor mesmo. E ele responde: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É por isso que nós nos alimentamos. Tua palavra é meu alimento. Obedecê-lo é me alimentar. O meu alimento é fazer a tua vontade, Jesus disse. Então, ele repreende o tentador, o Satanás, com a graça que estava sobre ele e com a convicção do que a palavra de Deus diz. Você caminha com a convicção do que o Espírito da palavra te diz?
Porque tem gente que caminha com legalismo, transforma a palavra de Deus em slogans. E quando você transforma a palavra de Deus em slogans, Deus não tem nenhum compromisso com os slogans que nascem da tua cabeça, nascem de uma mente deturpada. Deus não tem nenhum compromisso com o slogan, ainda que seja um texto da palavra dele. Porque é um texto pensado, né? Retirado do contexto, retirado do espírito em que foi escrito, e se transforma agora num comando mundano, natural, carnal. Deus não tem nenhum compromisso, ainda que a gente ventriloque, seja ventrílocos a palavra dele, ele não tem nenhum compromisso com o ventrilismo que nós criamos em forma de pregação ou em forma de afirmação. Ele tem compromisso com o espírito que traz a palavra para nós. Ali então Jesus diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas quem diz isso, eu repito, é aquele que sabe que vai multiplicar pães, é aquele que sabe que vai multiplicar peixes, é aquele que sabe que vai dizer para o discípulo, ó, vai ali, pesca, você vai pegar um peixe e tem moeda para pagar imposto da boca do peixe. É aquele que sabe que toda a provisão vem do Pai, porque tudo é provisão. Diz uma canção que eu amo demais, diz assim, tudo é provisão, homem sobre a terra e o que brota desse chão. Olha, provisão são homens sobre a terra trabalhando, o que brota desse chão, tudo vem do Pai. Tudo vem do Pai. Tudo vem do Pai. Deus se fez presente na semente a germinar. A gente está jogando a semente ali e fala, é uma coisa tão natural, não. Deus se faz presente na semente a germinar. Tudo é provisão. Tudo é provisão. E Jesus sabia disso. E é com essa convicção que ele combate a primeira tentação. Nós não combatemos o mal que tenta nos enlaçar, enredar, nos aprisionar, nos levar de roldão. Nós não combatemos com dúvidas. Porque a dúvida, presta atenção nisso, a dúvida é uma fé ao contrário. A dúvida é uma fé ao contrário. Você tem fé naquilo que... Você tem fé na falha de Deus. É. Ontem eu estava dizendo para minha esposa, que está aqui do meu lado, que eu nunca tive dúvida do chamamento de Deus na minha vida. Eu já tive dúvida se eu queria cumprir esse chamado. Eu já tive dúvida se eu era capaz de viver isso, mas eu nunca tive dúvida que Deus me chamou, que a palavra de Deus é maior do que a própria vida. Isso nunca foi dúvida no meu coração. Sabe Jonas, quando Deus manda ele para Nínive e ele vai para outro canto, ele não tinha dúvida do que Deus poderia e queria fazer em Nínive. Pelo contrário, ele tinha raiva, porque ele falava assim, Deus me mandou ir lá pregar contra Nínive, aquele povo que eu odeio. Mas eu vou lá pregar, Jonas não tinha dúvida disso. Sabe o que vai acontecer com esse Deus? Deus é misericordioso, compassivo, cheio de perdão. Eu vou lá pregar contra essa gente, ele vai perdoar essa gente. Eu não quero que Deus perdoe essa gente, então eu não vou lá pregar. Você sabia disso? Jonas fugiu de Deus, fugiu do chamado de Deus, fugiu da presença de Deus, fugiu de ter compromisso com o reino de Deus, não porque duvidasse que isso seria bom, mas é que ele sabia que isso seria muito bom para a gente, que ele não queria que o bem chegasse. Só que Jesus não passou por isso, mano. Jesus tinha certeza que ele podia transformar pedras em pães. Eu falei que a tentação era mais profunda. Antes de ser essa tentação, transforme pedra em pão, é a tentação da dúvida. Se és filho de Deus, já pensou que petulância, que arrogância, mas é esse o papel do diabo mesmo, é ser esse dia, não dia no sentido de noite ou dia, mas no sentido de filtrador da verdade. Quando você faz uma diálise
Você senta naquela máquina que filtra o teu sangue, e o seu sangue é filtrado, separado. O nome do diabo é esse, é separador, divisor, divididor, rompedor, quebrador. Ele quer romper, ele quer quebrar, ele quer dividir, ele quer esfacelar, ele quer ter esse poder de ser esse diabolos. O que é um símbolo? Símbolo, para você entender, símbolo. Diabolo, símbolo. Acompanha aqui, vem cá. Não tem zoom, né? Então eu que vou dar zoom aqui. Símbolo significa aquilo que te orienta a uma direção, a uma verdade, a um assunto, a uma declaração. Símbolo. Diabolo significa exatamente o oposto, aquilo que rompe você, quebra em você convicções, certezas, direções, coisas que já estão assentadas como verdadeiras e positivas dentro de você. O símbolo deveria te fortalecer nisso. O diabolos vem quebrar isso. Você entende? E é isso que o diabolos quis fazer com Jesus no deserto. Se és filho de Deus. O filho de Deus se fez gente. Ele existe antes da fundação do mundo. Ele é o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não é? Esse Deus que se manifesta em 3 personalidades. Esse Deus que se manifesta é eterno, ele não é criado. Então, Deus, de certa maneira, como diz Caio, Deus nem existe. Oh, como é? Deus não existe? Deus é. Ele é. Ele é. Não é que ele existe. Existir significa que veio a existência, de algum jeito. Não, Deus não existe. Ele é. Ele é eternamente. Deus é eterno. Deus é o eterno. Deus é a eternidade. Deus não tem começo e não tem fim. Tudo que existe teve um começo e tudo que existe será inexistente um dia. Deus não. Deus é eterno. Mas continuando as tentações, que tentação, hein? Duvidar da própria posição em Deus, por isso que o diabo fez, se és filho de Deus. A segunda coisa que o inimigo fala para Jesus é o seguinte, versículo 5. Então, já que a primeira não deu certo, e ele tenta novamente, então o diabo levou a cidade santa, né? Espírito, numa visão, colocou sobre o mais alto lugar do templo, o pináculo do templo. Ele disse, se és, de novo sim, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás ao teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão. Se no primeiro texto o diabo diz para Jesus assim, transforma essas pedras em pães se é filho de Deus, e Jesus responde com a palavra, mas está escrito, não só de pão viverá o homem, então agora o diabo leva a um lugar de aparente glória e diz para ele, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o seu respeito que te guarde. Já que Jesus usou a palavra contra o divididor, o diabolos, agora, o diabolos, que é um sedutor, usa a palavra contra Jesus. Você entende os meandros da tentação? Usar versículos até. Mas ele é de Deus, aquela pessoa, ele fala da Bíblia para mim. E daí? O diabo estava falando da Bíblia. Ele é de Deus, o conceito que ele traz é da Bíblia. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. É assim mesmo que o diabolos, o divididor, faz. E assim ele vai gerando esse bando de fanático. E assim ele vai gerando essa gente escrava da religião, porque tem um versículo ali, ou outro lá, sabe? Vai formando um Frankenstein de ideias de Deus. Retalhos, né? Sabe esse negócio de corte? Tem gente que dá corte em vídeos
seja político, seja religioso, seja científico, a pessoa da corte e tira uma palavra que aquela pessoa falou do contexto. A pessoa está falando alguma coisa lá e o sujeito maldoso vai lá e tira aquela palavra, faz um recorte naquele vídeo e pega só aquela frase isolada e fala, tá vendo? É isso, ó, é isso daí, esse cara falou isso. Não, ele estava falando outra coisa, mas aquela frase isolada parece que ele está dizendo uma outra coisa. É assim que o diabo fez com Jesus, e é assim que o diabo faz com a gente. Olha, tudo posso naquele que me fortalece. Ai, que coisa linda. Mas você tem que entender o contexto. Não está dizendo que você pode qualquer coisa, tudo é permitido, você pode tudo já que você está com Deus. Quem está comigo está com Deus, você pode tudo. Então você começa a acreditar nisso. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. E daí vem o maldoso lá e diz, você não pode faltar do culto. O texto não está falando nada disso, não está dizendo nem para você ir no culto, quanto mais faltar do culto. O texto está dizendo que você não pode perder a comunhão com pessoas. E agora, você precisa ter comunhão com pessoa num ambiente litúrgico? Você precisa ter comunhão com pessoa onde todo mundo vai vestir igual? Você não pode ter comunhão com pessoa na sua casa? Você chamar aquela família que nunca ninguém chama, porque aquela família não dá lucro nenhum, aquela família não tem nenhuma importância, mas daí você chama, vamos comer lá em casa? E a pessoa vai, sabe o que você está fazendo naquela hora? Você está ali, é uma ceia do Senhor. Ali é uma ceia do Senhor. Você marca um café com alguém numa padaria para ouvir aquela pessoa. Você está fazendo um culto, porque o Deus revelado em Cristo Jesus, ele só se permite, Mari, ser amado no próximo. Sabe, Deus não tem problema com autoestima. Vamos juntar aqui e vamos fazer um karaokê porque Deus está meio carentão. Deus precisa saber que ele é bom, Deus precisa saber que ele é amor, Deus precisa saber que ele é o grandão, que ele é o bambambam, que ele é o dono de tudo. Então, como ele está meio carente, meio chateado com essas guerras, vamos cantar aqui para Deus ficar contente, pelo menos hoje que é domingo, Deus vai ficar contente. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você mostre o amor a ele amando o seu próximo, socorrendo o seu próximo, sabe? Não é também numa hora de tragédia, como essa que aconteceu em Minas, você lá pôr o banner, sei lá, o nosso banner lá. O nosso banner até que é bonito, né? Caminho da graça, estamos aqui. Não é nesse sentido. Deus quer que você realmente faça alguma coisa positiva, necessária, ame sem marketing, sabe? É interessante isso também. E aqui o diabo, usando a Bíblia, diz para Jesus isso, dá seu showzinho aí, dá seu showzinho, pula daqui, que todo mundo vai saber que você é filho de Deus, Você acha que Jesus precisava disso? E ele responde de novo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele responde ao acusador, ao sedutor, ao enganador, ao diabolos. Ele responde com texto dentro de contexto, não tentará o Senhor teu Deus. E quanta gente hoje é inclinada a dar showzinho para mostrar que é de Deus, né? Showzinho, olha aqui, você está numa reunião silente, por exemplo, só um exemplo, silente, mas as pessoas estão ali compenetradas, fazendo aquela lectio divina, Mariana, por exemplo, estão ali estudando a Bíblia, sendo conduzidos, entendendo qual o caráter de Cristo. E aquele texto, num ambiente tão silente, aquele texto, aquela explanação, começa a encher as pessoas de convicção, de quem é Deus e quem somos nós. Aquela convicção começa a transbordar no coração das pessoas, ou seja, que as pessoas estão cheias do Espírito de Santidade, do Espírito Santo, estão cheias do Espírito de Deus. Mas daí vem o espetaqueiro. Não, você não fala em língua, não pendurar no lustre, não sair dançando na igreja, não sair no rodopiano, se não fizer sapatinho de fogo, Deus não encheu ninguém. Você vê, é uma coisa que nós somos tendentes, e é fácil sermos tentados. Mostrar que somos filhos de Deus,
mostrar que somos administradores do poder de Deus, gerando espetáculo onde estivermos. E eu repito, quantas vezes o agir de Deus é na nossa boca fechada, é no nosso coração quebrantado, é naquela lágrima que escorre sem a gente sair dando grito. Ali Deus está agindo profundamente. Mas Deus não age também no reteté, deve agir, porque eu conheço muita gente cheia do Espírito Santo que gosta dessas coisas, Mas daí é só uma questão de gosto, eu acho, né? Eu não sou dono da verdade, Deus é a verdade a qual eu me submeto, e eu entendo talvez uma maneira diferente do outro, mas eu não sou fiscal da espiritualidade do outro. Já pensou isso é coisa do diabo também. Agora eu vou dizer que você não é cheio do Espírito, porque você se enche do Espírito e age diferente do que eu quando estou cheio do Espírito, que agora eu vou ser um fiscal, eu vou ser um vomitador de regras, e como ser cheio do Espírito, você é louco, eu estou fora disso. Mas, continuando o texto aqui, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, eu tudo isso te darei se prostrado me adorar. Você imagina qual que é essa tentação? Porque Jesus que sabia que multiplicaria pães, Jesus que sabia que faria milagres dos peixes, Jesus que sabia que ressuscitaria mortos, Jesus que sabia que mesmo que alguém caísse de uma certa altura, a vida voltaria. Você lembra daquela história do menino que estava ouvindo Paulo lá? Paulo devia ser tranquilo na sua mensagem, né? O menino sentado na janela, no terceiro andar, ouvindo Paulo. De repente caiu de lá, dormiu ouvindo Paulo. Se estatelou lá embaixo. E a vida voltou, porque Jesus sabe que ele tem poder para restaurar a vida daquele que a perde. Agora, aqui, olha o que o diabo diz para ele. Eu te dou tudo se você prostrado me adorar. Você acha que Jesus não sabia que ia ser humilhado por pessoas? Jesus não sabia que seria rejeitado até pelos seus. Jesus sabia que entre aqueles que ele mais benefício causava, por exemplo, Judas, ele ia ter esse traidor e entregá-lo para os algozes. Jesus sabia que o Pedro que declarava tanto amor, eu te amo, eu estou contigo e não abro, seria o primeiro a abrir sim, eu conheço Jesus. Jesus sabia do que ia passar, do que ia sofrer. Jesus tinha sobre si essa consciência, que ele veio para isso mesmo. Uma vez, os gregos chegaram para Jesus e fizeram um convite tentador para ele. Você acha quem estava por trás dessa voz? Vamos lá para a Grécia com a gente. Lá você pode expor suas ideias, ninguém vai te matar. Lá nós vivemos num outro mundo, uma outra cultura, uma outra sociedade. Vamos para lá. E lá você vai dar tudo certo para o seu lado, porque os gregos sabiam que ia acontecer ali, ele debaixo da égide, do cacete romano. Mas Jesus falou, mas eu vim precisamente para essa hora. Eu vim precisamente para isso. Então, quando o diabo diz assim, se você se prostrar e me adorar, você vai ter todas as coisas sem passar por sofrimento. Se você se prostrar e me adorar, vai dar tudo bem para o teu lado. Esse diabo nos tenta em todo momento. Você lembra quando Jesus estava na cruz? Essa mesma voz, esse mesmo sotaque, chegou para ele e falou, se és filho de Deus, desce daí. Desce daí. Quando ele estava lá, um ladrão um malfeitor que estava crucificado ao lado dele disse, você é filho de Deus, salva-te a ti mesmo. De quem você acha que vinha essa voz? Ou de quem você acha que veio o convite da Grécia? Era um belo de um convite. E quantas vezes o tentador, a tentação, vem assim na nossa vida. E é assim que a gente roda. É assim que a gente cai. Sabe, a gente fala em tentação, em queda, a gente está sempre com a lente moral, Mariane, sempre. Caiu significa que saiu com algum homem, saiu com alguma mulher, mas não,
A gente cai em tantas coisas. Tem gente que está à frente da igreja, dirigindo trabalhos grandes, está lá cultuando com uma multidão e é caído, porque cedeu algum convite. Cedeu algum convite. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Ah, mas eu não vou adorar um bode. Eu não vou sair adorando Satã numa igreja de Satã. Não, mas isso daí é só uma fantasia. Muitas vezes nós adoramos Satã nas escolhas que nós fazemos por causa de vozes sedutoras perto de nós. Você acha mesmo que eu, macaco velho na caminhada, não ia saber ter uma linguagem para atrair pessoas por uma reunião religiosa? Você acha que eu não ia saber falar que eu vou distribuir tal coisa, que hoje é dia de tal coisa, venha que hoje é você o pão consagrado? Eu sei fazer tudo isso, mas se eu, Adenilson, fizer, mais uma vez eu digo, não sou fiscal de ninguém, mas se eu fizer, eu estou cedendo a uma tentação, Mariane. Se eu fizer isso hoje, eu estou cedendo a algo que eu sei que não é de Deus, pelo menos para o meu ministério. Não é de Deus, pelo menos para o meu chamado. Eu não vou fazer assim. Eu prefiro continuar apacentando pessoas na fila de mercado, eu prefiro continuar apacentando pessoas em visitas que faço e que recebo, eu prefiro continuar apacentando pessoas numa mesa de café, eu prefiro continuar apacentando pessoas do jeito que eu tenho feito, pelo WhatsApp ou alguma coisa assim, do que prostrado adorar aquele que não é Deus para ganhar tudo isso que não vem de Deus. Você entende? Quantas vezes nós cedemos. Você estava entendendo que aquele mundo já não era mais para você, aquele sistema religioso. Mas você é importante na igreja, seja pelo dízimo, seja pelo seu carisma. Alguém chegou para você e te ofereceu aquele cargo, te ofereceu aquela função, e você sabe que seu tempo ali já tem acabado, mas tudo que você queria era aquele cargo. A gente cede, e Jesus não cedeu, ele disse, mas de jeito nenhum. Você está entendendo que a tentação não é uma conversa, um conto de carochinha, que a tentação aqui que Jesus passa e que chega para nós como um texto da Bíblia, não é o conto da Branca de Neve ou do Chapeuzinho Vermelho, e vai muito além daquilo que você entende ao dar uma passada de olho. São princípios, são valores, são direções que Jesus traz aqui para nós. E daí diz assim, olha, finalzinho, verso 11, 4:11, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. E termina assim esse quadro, né, da tentação, mas nunca termina a tentação. Então, a gente costuma dizer que o primeiro milagre que está registrado na Bíblia é o milagre lá de quando Jesus transforma água em vinho, né, naquele casamento. Mas, na verdade, o primeiro milagre é vencer a tentação. E ele diz isso, que ele passou por tudo isso para que possa se compadecer da gente e fortalecer a gente. Como diz lá em Isaías, né? Cristo tomou sobre si as nossas dores, tomou as nossas maldições, tudo de ruim que eu possa experimentar, abandono, frustração, medo, mágoa, tudo isso Jesus experimentou, mas não cedeu a nada disso, porque Jesus nunca cometeu um pecado. As Escrituras nos mostram isso, mas ele se fez pecado. O que é isso? É como se ele fosse... Sabe quando você pega uma esponja sequinha e põe debaixo d'água, a esponja fica encharcada d'água? A esponja não se tornou água,
mas ela se encharcou daquilo. Assim, Jesus se fez pecado. Ele absorveu todo o pecado meu, seu, da humanidade, para que pudesse, na cruz e na vitória sobre a morte, nos absolver. Olha, parece quase o que é isso daí, Mariane? Trabalhar com duas palavras assim, parece quase um trava-língua. Ele absorveu para nos absolver. Opa! E é isso que eu queria dizer para você. Não sei se você viu ao vivo aí, eu não estou de olho na tela aqui, mas eu vou baixar essa mensagem e mais tarde a gente coloca aí no Facebook, a gente coloca no Insta, a gente coloca no YouTube, e eu coloco também o link no nosso grupo de caminhantes de Rio Claro. Amém? Vamos para a vida então? Vamos lá, que Deus abençoe a tua semana, que Deus te guarde, que você vença todas as tentações e seduções sobre a tua vida, que você vença a tentação das drogas, que você vença a tentação dos jogos de azar, que você vença as tentações sexuais também, que você vença as tentações do ódio, que você vença a tentação do não perdão, que você vença a tentação do isolamento, porque isso também é uma tentação. Fica na tua casa que você sofre menos, não procura mais gente de Deus, não. Isso é uma tentação na tua vida. Isso é coisa do diabo, que quer te isolar do corpo e da comunhão. Vá, frequente algum lugar em que você se sinta bem. Ah, mas ali tem muitos erros. Não, mas Deus te perdoa, mesmo pelos erros a mais que você vai querer levar para aquele lugar. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação e as orientações do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a tua família, hoje e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe, meu querido.